Olá pessoal, meu nome é Francisco Freitas, sou sócio do escritório Guedes Advocacia e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guedes Connection, um podcast sobre empreendedorismo, direito e inovação. Está aqui conosco também o sócio majoritário do escritório, Rogério Guedes. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Francisco. E o nosso convidado de honra hoje é Andrius Andrade, sócio proprietário da Hermes e Andrade Construção e Incorporação, graduado em Direito e responsável técnico por conduzir essa empresa de grande porte. Olá, Andrius, como é que vai? Tudo bem? Bem? Tudo certo? É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Andrius, me conta aí como é essa iniciativa, trajetória na construção civil, o que te inspirou, quais as tuas influências, como é que está esse mundo aí hoje, inicial, foi tua carreira? Bom, então nós somos dois sócios hoje da construtora, né? Eu sou o Andrius Andrade e meu sócio é o Thiago Hermes, formamos a Hermes e Andrade. Nós trabalhávamos juntos em uma construtora da área rodoviária, trabalhamos na Elvia Engenharia, uma empresa de grande porte do meio rodoviário, né? E cansados do trecho de viajar, de percorrer caminhos de estrada aí, resolvemos abrir uma empresa no ramo da construção civil. Iniciamos em 2020, pegamos o início de uma pandemia, então foi uma escola para nós, né? Conseguimos tirar grande proveito disso, pegamos um período em que a maior parte das pessoas estavam procurando casas, onde esse era o nosso principal produto na época, né? E começamos a construir casas, fazer as vendas, né? E hoje estamos aí, fechamos 4 anos de empresa, trabalhamos com casas de médio e alto padrão, iniciamos nosso primeiro edificação vertical, né? O ramo específico hoje da Hermes e Andrade é a construção de casas, isso? Casas de médio e alto padrão. Esse é o principal produto nosso hoje, né? Mas também estão começando a fazer a questão de construção vertical. Isso. Iniciamos o primeiro empreendimento, né? Que são 22 apartamentos estúdios, próximo do IOT, então um centro médico de referência. Sim. E na verdade o foco principal são investidores, né? Que tem esse intuito de trabalhar com esse pessoal, ter uma renda extra em relação a locações, de longo, de média temporada. Mas bom, Andrius, na rua aí que começou em 2020, em plena pandemia. Nós temos a concorrência, sempre na construção civil em Passo Fundo, bastante acirrada, seu respeito. Já começou com uma dificuldade. Falta de material, preço elevado. Aumento de custos. Aumento de custos. E hoje, quais as principais dificuldades que estão encontrando no mercado? Porque, na verdade, até complementando, né, Rogério? Tu falaste que começasse na época da pandemia. E isso já foi o desafio também principal. Você sabe que, na verdade, as duas primeiras casas que nós fizemos, que iniciamos em 2020, para nossa sorte, vamos dizer assim, foram 2 casas que construímos para venda. Ou seja, se nós tivéssemos contratos naquela época, onde nós tivéssemos fechado por um valor pré-definido, onde lá nós tínhamos um valor de metro quadrado, com toda certeza já seria horrível para a construtora em função de que nós não conseguiríamos honrar os contratos. Como nós estávamos fazendo para venda, a gente conseguiu finalizar a obra e, assim como teve o aumento no custo da construção, teve a valorização do imóvel. Então nós conseguimos tirar esse custo extra, que em relação ao planejamento acabou ficando acima, na hora da venda. Então isso foi muito positivo, né? Essa é a parte melhor que nós tiramos da pandemia, por não termos contratos de terceiros. Mas hoje, a dificuldade que hoje vocês, por exemplo, como uma construtora, claro, uma construtora forte, estruturada, que nem vocês, que tem um potencial, que tem capacidade, tem palavra, e acredito que pontualidade e qualificação seja um dos principais pontos de vocês, né? Com certeza há dificuldades também, né? Tu tem questão de mão de obra, tu tem questão contratuais também, essa elevada subida, descida de preço, essa inconstância, né? Sim. Há alguma dificuldade pontual, burocrática que Passo Fundo hoje como principal cenário tem? Na verdade, dificuldades
vamos dizer assim, a gente tem no dia a dia, né? As jurídicas são resolvidas aqui. Olha. Bem assessorado, diga-se de passagem, né? Isso. Então é um ponto muito positivo, né? No que a gente precisa, sempre estamos muito bem atendidos. Esse é um ponto hoje crucial. Parte da mão de obra, eu acho que lidar com pessoas é uma coisa delicada, não diria difícil, mas sim delicada, né? E isso depende muito de tu atender cronograma, de tu atender prazo de entrega, tu seguir à risca o teu planejamento, teus custos. Então, essas dificuldades, na verdade, nem seriam dificuldades, seriam sim tu acompanhar os processos para que a coisa aconteça como for planejada. Fazer parte do procedimento, Isso né? aí. Então, eu acho que isso faz parte da escolha que a gente fez quando optamos por abrir uma construtora, né? E a gente zela, a gente preza por esses detalhes ao longo de toda a obra, né? E o que me faz escolher Hermes Andrade? Hoje, na verdade, eu e o Thiago, os dois somos engenheiros civis, né? Temos uma qualificação para atender as necessidades dos clientes. Hoje a gente trata cada cliente da melhor forma possível, a gente vai nas particularidades de cada um, a gente desenvolve projetos, temos arquitetos parceiros para definir a melhor casa, as necessidades que o nosso cliente precisa. Então, Até porque, na verdade, é a construção de um sonho, né? isso, na verdade, é com toda certeza a construção de um sonho, né? A gente zela por isso, a gente planeja para isso e executamos para isso. Ótimo, Faz perfeito. muito bom. Mas nesse ramo do mercado imobiliário, vamos à questão da construção, do sonho, há possibilidade também de investimentos, os retornos são atrativos. Como é que está vendo esse cenário aí que vocês estavam construindo casas, construindo prédios? Como é que tu está vendo esse mercado aí? Sabe que hoje uma coisa que eu acho fantástica, extraordinária em relação a Passo Fundo é o nível em relação ao investimentos imobiliários. Passo Fundo é uma das cidades que hoje, se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida de que ela está entre os 5 municípios com mais procura de imóveis Passo Fundo? no estado. Sim. Hoje, em termos de valorização, em termos de... Se tu pegar a região nossa aqui, Passo Fundo, comparar com Marau, Carazinho, Erechim, não tem comparação. Tanto que esse nosso empreendimento vertical, a maior parte das unidades vendidas são para clientes de fora, da região. Hoje a valorização em Passo Fundo é completamente diferente do mercado, de todo o cenário do estado. O que conseguimos comparar com Passo Fundo hoje vai ser a região metropolitana e a Serra. Né? Santa Maria, vamos dizer, os médios grandes centros. Tu tem, por exemplo, assim, perto de outros tipos de investimento, né? Vamos lá. Fundo de investimento, própria criptomoeda, próprio bolsa de valores, tu tem uma volatilidade muito grande, né? Tu não sabe, eu sou um pouco cético quanto a isso. O Rogério também é investidor de imóveis, sabe muito bem disso, né? Essa volatilidade, de vez em quando, tu não tem a certa segurança, né? Diferente do... Hoje eu posso falar particularmente, né? Não que seja uma opinião do escritório em si, mas uma opinião geral. Mas a minha opinião, por exemplo, tu pega o ramo imobiliário, ele é um ramo, teoricamente, hoje seguro. Exatamente. Né? Tu tem toda a questão de tu enxergar, que tu tá vendo que onde tá indo, tu pode manipular toda a tua situação. Diferente hoje de um outro ramo de investimento, né, Rogério? O que tu me diz disso? A gente vê sempre no mercado imobiliário, sempre há oportunidades. Isso. Entendeu? Então a gente sempre, quando conversa e assessora, tem em especial também a Hermes e Andrade, é na questão prazo e qualidade. E temos um pós-venda. Então, menos pós-venda, que seria alguns consertos, algumas coisas da obra, é mais sucesso para buscar. Maior rentabilidade, tanto para o investidor quanto para a construtora. Hoje, na verdade, nós temos, inclusive, na Hermes e Andrade, que inclusive o pessoal pode nos seguir nas redes sociais. Isso, de qual que é o arroba do... Arroba Hermes e Andrade. Aí. Hoje nós temos lá boas práticas. O que seriam boas práticas? São medidas tomadas, pensadas por 2 engenheiros, visando evitar pós-obra. Questão de umidade, que é uma incidência gigante no ramo da construção civil. A gente busca vários detalhes durante a execução da obra, cuidados
para que isso não venha a ocorrer. Minimizar, claro que a gente tem o fator dos operários, enfim, que tu pode trazer, nem sempre consegue estar em cima. Isso pode trazer alguma coisa, mas a gente tenta evitar ao máximo com tecnologia, com produtos novos. Mas a Hermes Andrade sempre está participando de feiras e buscando os produtos novos. Como é que está esse mercado aí? Sempre buscando evolução, buscando produtos novos, experimentando produtos novos, trazendo tecnologias, inclusive da construção a seco, que seria steel frame, né, para construção civil, para alvenaria convencional. Hoje vocês trabalham com steel frame também ou só com a construção hoje? Eu tive uma experiência com wood, que daí é a estrutura em madeira, que fizemos. Ela, na verdade, só a estrutura, ao invés de ser com aço galvanizado, ela é com madeira. E eu fiz uma casa para o meu pai, né, e tive essa experiência. Eu executei em 25 dias uma casa de 60 metros quadrados. Eu e mais 2 funcionários. Então foi uma experiência, uma casa de campo, tu botou a mão na massa? Eu botei olha só. na massa, fizemos acontecer lá e em 25 dias estava pronta a casa. Então eu sou uma pessoa fascinada por esse método construtivo, né? Não é engenheiro só da mesa, então? É engenheiro Eu trabalhamos de chão de fábrica. Chão de fábrica. Desde os 12 anos, inclusive. Né? Se tu pegar, por exemplo, assim, ó, hoje numa questão que eu acho que é um ponto importante para todo mundo que pensa, sobrou um dinheiro, o que eu faço, né? A pessoa pensa, não posso deixar meu dinheiro parado, poupança hoje é mais negativo do que positivo. Tu vai botar hoje num campo de investimento imobiliário, a gente estaria falando mais ou menos quanto de um rendimento, ou seja, pode ser um imóvel a pronta entrega, tu compra um apartamento, ou, por exemplo, um imóvel na planta que tu vai fazer para investir. Hoje, qual que é a diferença de investimento e diferença de uma possível lucratividade? Existe isso? Vocês têm esse estudo, essa análise? É possível ver isso? Na verdade, o mercado imobiliário ele tem duas remunerações, duas rentabilidades diferentes. Uma seria a rentabilidade do imóvel em si, onde a gente constrói e aí na venda tu já ganha o valor cheio e o que tu gastou para construir é muito menor do que isso. Ali tu já tem uma valorização. Além da locação, enfim, por temporada, vou locar por Airbnb, vou fazer locação mensal. Então isso acaba sendo uma opção do cliente de o que ele vai querer, ganhar mais ou menos, né? E vocês trabalham também com esse tipo de investimento? Por exemplo, alguém quer investir, eu tenho um terreno, preciso botar um valor em algum lugar. Hoje a Hermes Andrade ela faz esse tipo de estudo junto com o cliente. Trabalhamos com o chamado plano de cotas, né? Onde a gente pode executar um empreendimento para venda futura. Então a gente trabalha dessa forma também. E hoje nós tanto executamos casa para cliente final, quanto executamos casas para venda. Nossas, enfim, de investidores. Hoje eu... Não sei se tu pode me dar esse dado. Né? Se é sigiloso, se é cada negócio. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um terreno. Eu quero investir esse dinheiro para construir. Hoje minha lucratividade mais ou menos vai ser de quanto? Hoje a tua lucratividade, vamos dizer assim, o que depende muito para te dizer, te definir a rentabilidade? É o tempo de venda. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar um terreno, nós vamos construir uma casa onde o custo dela vai ser em torno de 1.300.000 e o nosso valor de venda, o VGV, vai ser de 1.600.000. Aí tô arredondando as contas, né? Sim, claro. Tu teria uma rentabilidade de 300.000, tirando impostos, tirando tudo. Se eu construir essa casa e durante a execução da obra, passaram-se 6 meses de execução, eu vendi a casa na planta. Durante a execução. Isso vai me dar uma rentabilidade, né? Se eu terminei a casa, que gira em torno de 10 a 12 meses, e vendi nos 12 meses, vai ser outra rentabilidade. Se eu finalizei a casa, levei mais 6 meses além da construção para venda, é outra rentabilidade. Isso faz parte também do risco, né? Mas a rentabilidade está muito atrelada ao tempo de... Hoje ela vai girar assim, ó. A gente trabalha em torno de 20 a 25% o valor investido para o valor de venda, né? Então isso vai depender do período que vai demorar para vender esse imóvel. É difícil tu ter 25% de rentabilidade em um ano. Às vezes em 5 meses, né? É mercado, né? Você está mercado e se tem o cliente, que é individualizado, é pessoalizado, cada um tem as suas particularidades. Tem gente que quer coisa pronta.
A gente quer construir. Exato. Mas vamos dando sequência aí. Podemos falar que Hermes Andrade, novos projetos, quais as perspectivas dos próximos anos, como é que tu vê esse Hermes Andrade, esses projetos aí? Nós hoje, o que a gente tem percebido é uma tendência muito grande das pessoas em busca de condomínios fechados. Hoje é unanimidade, a procura é muito grande mesmo. A gente está vendo vários empreendimentos sendo lançados de médio e alto padrão. E o foco maior nosso é, sim, captar o cliente final para a construção do seu sonho, para evitar um incômodo para ele na realização do seu sonho, né? Então, hoje, o nosso principal foco é esse público, é esse mercado. Nós estamos, como eu falei, o primeiro empreendimento vertical, já estamos pensando e planejando o segundo, mas não vamos deixar de forma alguma das casas que foi onde tudo começou e é o que a gente gosta de fazer realmente, né? Até justamente por ser o foco inicial, o período inicial de vocês, a pandemia, né? Teve esse boom de residências, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Quando a gente iniciou, muito bem falado, começou a pandemia e aí a gente viu uma correria, uma procura gigante de pessoas por casa. Ou seja, as pessoas não queriam dividir ambientes, não queriam dividir elevador, dividir áreas comuns e queriam casa. Queriam ter uma privacidade, ter um pátio para poder caminhar. E isso foi muito positivo naquela época, né? E parece que continuou, né? Na verdade, segue. O pessoal teve uma outra visão de bem-estar, de vivência, enfim, dessa parte de casa ou apartamento. Bom, a gente teve uma ótima conversa aqui, né, Andrews? É um imenso prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, no nosso escritório. Quer deixar uma mensagem final aí para esse povo que vai escutar você aí sobre o investimento, sobre a Hermes, o que você quiser falar, tá aberto o microfone para ti, meu amigo. Então, na verdade, eu gostaria só de afirmar aqui, validar que hoje o mercado imobiliário é um meio fantástico em termos de investimento para quem pensa em segurança no seu dinheiro. O mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, é o caminho mais seguro, o caminho mais rentável, né? Que tu tem muito menos risco. Indiferente de trabalhar com a Hermes Andrade ou com qualquer outra construtora, eu acho que o principal é tu buscar alguém que te traga segurança, qualidade, né? Para te evitar qualquer tipo de incômodo e tu ter um produto final como tu sempre sonhou, como realmente tu almejou lá no início, né? E antes de tudo, né, desculpa complementando a tua fala final, mas hoje, nós até como advogados, né, Rogério, como advogados de construtoras e também de pessoas físicas, eu acho que cabe a nós falar uma coisa também. Antes da pessoa que está ouvindo aqui esse podcast comprar um imóvel, tentar investir no imóvel, pesquisem, veja a idoneidade dessa construtora, veja a idoneidade dessa empresa, que só assim as pessoas vão evitar o risco futuro. Por exemplo, a gente tem aqui a Hermes Andrade, que é uma empresa de mão cheia, né? Mas a todos que hoje forem investir nesse ramo, sempre pesquisem, né? Sempre olhem efetivamente qual que é o histórico dessa empresa. Visitem obras. Visitem é uma obras. muito importante. Se elas entregam o que elas prometem, né? Que eu acho que já é um ponto positivo. No prazo, é uma questão muito interessante. Porque, na verdade, quando tu está construindo sonhos, tu cria expectativas. Correto. Essa é a expressão. E muitas vezes a gente tem algumas obras que tu vê que vai terminar em 10 meses. Né? Cara, promete 12. Porque tu criar uma expectativa e dizer pro teu cliente que em 10 meses ele vai entrar no sonho dele, ele vai começar a viver aquele sonho, isso ele causa uma sensação muito ruim. Sim. A expectativa é quebrada. Então, tu prometer em 12 e conseguir entregar em 10, isso é fantástico. E é por isso que a gente zela. Bom, planos de marketing da Hermes Andrade também, né, pessoal? Isso aí. Bom, pessoal, então, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Obrigado, Andrews. Nós que agradecemos. Obrigado. Quem quiser ouvir esse episódio, então, fica disponível no Spotify, no nosso canal no YouTube também. E para mais conteúdos e para mais episódios, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais. Muito obrigado, até breve. Obrigado, até breve.